Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e hoje, sem enrolação, eu vou ensinar vocês a calcular a área de um trapézio. Então, vamos para o vídeo. Antes de ensinar vocês a como calcular a área de um trapézio, eu vou fazer uma breve revisão sobre o conceito do cálculo de área. Bom, para começar, quero fazer a seguinte pergunta: o que é área? Área nada mais é do que a medida da superfície. Então, se eu quero calcular a medida da superfície, basta pegar essa superfície e dividir ela em quadrados menores, onde cada quadrado vai corresponder a uma unidade de área e o lado desse quadrado vai corresponder a uma unidade de comprimento. Então, vamos aqui calcular a área desse retângulo. Aqui. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a superfície desse retângulo, a área dessa superfície, ela mede 15 unidades de área. Então, vocês devem estar se perguntando: o que é uma unidade de área? Ou quanto vale uma unidade de área? Então, a unidade de área depende da unidade de medida que você está usando. Tipo, se a minha unidade de comprimento for em centímetro, então a minha unidade de área vai ser em centímetro quadrado. Se minha unidade de área for em metro, se minha unidade de comprimento for em metro, a minha unidade de área vai ser em metro quadrado. Prosseguindo agora para como calcular a área do trapézio. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos dois trapézios e os dois eles são iguais. Então, se eles são iguais, a área desse trapézio vai ser igual à área desse trapézio. Então, nesse trapézio aqui nós temos a base menor, que chamamos de Bzinho, e aqui temos a base maior, que chamamos de Bzão. Então, como vocês podem reparar, a base maior desse trapézio aqui é igual à base maior desse trapézio do segundo trapézio, e a base menor do primeiro trapézio é igual à base menor do segundo trapézio. E os dois, eles têm a mesma altura. Então, se eu pegar esse trapézio e juntar com esse trapézio aqui, nós vamos obter um retângulo. Então, como fazemos para calcular a área de um retângulo? Então, como acredito que todos já devem saber, para calcular a área do retângulo é só a base. A área do retângulo é a base do retângulo vezes a altura. Então, só que eu quero calcular a área do trapézio. Se os dois trapézios são iguais e juntando os dois nós obtemos um retângulo, basta nós dividirmos a área do retângulo em dois. Então nós vamos ter a área do trapézio. Então a área do trapézio vai ser igual à base do retângulo vezes a altura dividido por 2. Só que quem que é a base do retângulo? A base do retângulo é a soma da base maior do primeiro trapézio com a base menor do segundo trapézio. Então, com isso obtemos a fórmula do trapézio, que é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Simples e fácil. Para colocar em prática
o que acabamos de aprender, como calcular a área do trapézio, eu trouxe uma questão do Enem 2017 e eu vou resolver com vocês. Então vamos lá. Um fabricante recomenda que para cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado são necessários 800 BTUs, desde que haja até 2 pessoas no ambiente. E esse número deve ser acrescentado 600 BTU para cada pessoa a mais, e também para cada aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. A seguir, contrata-se as 5 opções de aparelho desse fabricante e suas respectivas capacidades térmicas. Então aqui ele dá os tipos. Então vamos lá, continuando. O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão 2 pessoas e mais uma centrífuga que emite calor. Isso aqui é uma parte importante do problema. O laboratório tem forma de trapézio retângulo com as medidas apresentadas na figura. Então aqui nós temos a base menor igual a 3 metros, a base maior igual a 3,8 metros e a altura igual a 4 metros. Para economizar energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica que atenda às necessidades do laboratório e às recomendações do fabricante. Então vamos lá. Primeiro, para resolver esse problema, a gente tem que descobrir qual é a área do trapézio. Então, nós sabemos que a fórmula para calcular a área do trapézio é a área do trapézio igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, substituindo, temos que a área do trapézio é igual a 3,8 mais 3 vezes 4 dividido por 2. Resolvendo isso aqui, vamos obter que a área do trapézio é igual a 13,6 metro quadrado. Então, aqui no problema ele fala que são necessários 800 BTU desde que haja até 2 pessoas. Então no laboratório vai ter 2 pessoas e mais um aparelho, uma centrífuga que emite calor. Então vamos lá. Então, para saber quantos BTU são necessários, a gente vai ter que multiplicar a área vezes a quantidade de BTUs, que no caso são 800 por metro quadrado. Então nós temos 13,6 metro quadrado, então vamos multiplicar, vamos obter 10.880 BTUs. Só que nós temos uma centrífuga que emite calor, e ele fala que para cada pessoa a mais, e também para aparelhos eletrônicos emissor de calor. Então temos um aparelho, então temos que acrescentar mais 600 BTUs. E vamos ficar com 10.880 mais 600, vamos ter 11.480 BTUs. Então a opção que se adequa ao nosso problema vai ser a terceira opção, que são 11.500 BTUs. Então a resposta correta seria a letra C. E com isso aí nós terminamos a nossa videoaula. Até a próxima, falou!